Olá, sejam bem-vindos a mais um TV UERJ Esportes. Eu sou o Guilherme de Alencar. Aqui do meu lado esquerdo, Mitian Barbosa. Tudo Fala bom, aí, Mitian? Tudo bem? Tudo bem. Do meu lado direito, Thiago Ponte. Tudo bem, né? Sempre presente aqui na mesa. Sempre. Tudo bom, Thiago? Tudo bem. Isso aí. Se você quiser mandar um elogio, uma crítica ou uma sugestão de pauta, só escrever um e-mail para tv.erj@hotmail.com. Bom, a segunda rodada do Campeonato Carioca começou na terça-feira com alguns joguinhos dos times pequenos e ontem Vasco e Fluminense entraram mais uma vez em campo para tentar desfazer a má impressão da primeira rodada. O Vasco tinha perdido para o Americano por 2-0, o Fluminense para Cabo Friense por 3-1. O Vasco conseguiu desfazer a má impressão, venceu o Tigres por 4-0, gols de Pimpão, Newton e 2 do Faioli, que é melhor que o Eto'o também. O que você achou desse jogo, Thiago? Na verdade, eu não assisti esse jogo, que eu estava aqui trabalhando, que eu sou um rapaz muito trabalhador, mas eu ouvi os comentários, né, e assistia os lances. O Vasco conseguiu, lógico, contra um time muito fraco, que é o time do Tigres, se redimir da primeira apresentação muito ruim que tinha feito. E Rodrigo Pimpão, pela primeira vez, conseguiu fazer o seu gol. Ele que é um cara muito humilde, um cara que sabe se colocar muito bem no lugar. Né, Mitian? Falou que vai ser melhor que o Dinamite, que o Romário, né? Ele pretencioso, ele é, né? É, mas isso é fácil, né? Isso é fácil, tanto faz. Ainda mais, pô, são dois jogadores que quase não tem história no Vasco. Não, nem artilheiro. Jogadores medianos, nunca foram craques. Nunca foram. Romário que está completando 43 anos, né, cara? O Romário está completando 43 anos de pura marra. Pura marra. Mas ele podia, né? Ele podia ser marrento, né, cara? Pimpão, acho que ele nunca vai poder ser marrento. Mas o Vasco fez uma boa apresentação, venceu por 4-0. Apesar do time do Tigre ser muito frágil, o Vasco apenas alargou o placar depois da expulsão do jogador do Tigres, que aí na expulsão já surgiu a falta que originou o segundo gol. Aí depois o Faioli entrou e mostrou que o Vasco realmente precisa ter um centroavante mais pesado, daquele fixo de finalização. O Faioli abre, chuta e vai com Deus. E uma coisa que eu achei muito interessante, não só com o Vasco, como com o Fluminense também, é a coerência dos técnicos. O Dorival Júnior não subiu a cabeça esse resultado, é um resultado elástico. Ele falou que o time precisa melhorar muito ainda, que está longe de ser o Vasco ideal, está longe de ser o Vasco que os torcedores querem. E eu acho isso importante, essa coerência, essa noção da realidade no técnico, porque esses boleiros assim que tem aqueles discursos prontos estão começando a sair um pouco do futebol e estão ganhando espaço esses novos técnicos que têm uma visão mais reflexiva sobre o jogo. É verdade, Dorival Júnior, pés no chão. Fluminense também tentando desfazer a má impressão, não conseguiu, empatou com o Madureira 0-0 no Maracanã. Jogou mal, né? Jogou mal. Apesar da posse de bola ser 70% quase do Fluminense, o Fluminense não fez uma boa partida, não fez uma boa apresentação. Está se mostrando grande decepção do Carioca, né? Que se reforçou muito bem, mas não está conseguindo botar o reforço em campo, assim, botar os caras para jogar mesmo. É verdade, mas só que o Fluminense começou 2007 assim também, né? No ano que foi campeão da Copa do Brasil e quarto colocado no Brasileiro. Taça Guanabara muito fraca, depois o time se acertou. Também muitos reforços, da mesma forma que fez esse ano. Veio o Cícero, o Thiago Neves, veio o Soares naquela época. Eu acho que ainda é muito cedo para qualquer tipo de previsão. É verdade. Mas eu acho que, da mesma forma que eu falei do Vasco, o René Simões também sabe muito bem o que está acontecendo com o time. Só achei que ele errou de botar o Tarta tão tarde assim. Ele que entrou, mudou a cara do jogo, deu uma movimentação melhor. Acho que ele poderia ter entrado um pouquinho antes. Tá certo. Porque talvez tivesse com um resultado melhor. Talvez tivesse tido mais tempo de mudar o jogo. Só para constar, hoje, quinta-feira, Botafogo recebe o Macaé no Engenhão às 18h45. Reinaldo ainda não joga, ainda lesionado. E o Flamengo vai ao Raulino de Oliveira em Volta Redonda, enfrentar daqui a pouquinho às 4h30 o Bangu. Botafogo que não ganha no Engenhão há tempo, né? Eu acho que são 5 partidas sem ganhar no Engenhão, que ano passado o Botafogo ganhou do Macaé de 7-0. E o Flamengo que está com os salários atrasados, esses problemas não sei se vão afetar diretamente no futebol. A questão envolvendo Marcelinho Paraíba, ele que teve uma reunião com a diretoria, quase saiu do Flamengo, deu mais um prazo de 15 dias para os salários serem regularizados e disse que depois desses 15 dias talvez ele saia. E coincidentemente ou não, ele foi barrado pelo Cuca, vai entrar em seu lugar o Everton, jogador que
estreou muito bem no ano passado pelo Flamengo, mas depois não... esfriado. É, verdade. Mas é um garoto de categoria esse Everton, eu gosto dele jogando. E o Cuca, ao contrário dos outros dois técnicos que a gente falou, parece que não tem segurança naquilo que está fazendo. Às vezes ele meio que flutua entre fazer uma coisa e outra e acaba não fazendo nenhuma das duas. Ele está parecendo meio em dúvida ainda na escalação do time do Flamengo. Ele ainda não está com a Cuca feita. E ainda falando de Flamengo, só que agora dentro das quadras, o Flamengo derrotou o Pinheiros por 90-89 no finzinho. 7 segundos. 7 segundos. Jogo válido pela primeira rodada da NBB, Novo Basquete Brasil, que é uma liga, uma espécie de liga independente, só que gerida pela Liga Nacional de Basquete mesmo, tem o apoio da Liga Nacional, então é uma coisa que pode dar certo. Destaque para o ala Marcelinho, com 36 pontos, 5 rebotes e 2 roubadas. Ainda acertou 6 bolas de 3 em 12 tentativas, 50% de aproveitamento. Eu acho que ele já conseguiu aproveitamento melhor, mas ainda com esse aproveitamento ele é um dos melhores. 36 pontos de 90 é razoável. Não, eu digo das bolas de 3, dos 36 pontos realmente. No Pinheiros, o ala Marquinhos comandou a equipe com 28 pontos e 6 rebotes, mas aquela história do craque que às vezes entrega a partida. A 20 segundos do fim, o Pinheiros estava 1 ponto na frente, o Marquinhos deu um passe errado, aí na posse de bola do Flamengo, o Marcelinho cavou uma falta, arremessou os 2 lances livres e a 7 segundos do fim o Flamengo venceu por 90-89. Na próxima rodada o Flamengo enfrenta o Paulistano, nessa sexta já dia 30. Pinheiros, que é um clube tradicional em todos os esportes olímpicos, né? Um clube paulista bem tradicional. É verdade, é engraçado, né? Aqui no Rio não tem esse tipo de coisa. Em São Paulo tem muitos clubes que não tem, nem existe futebol no clube, mas tem tradição em judô, em vôlei, exatamente, basquete, natação. Eles apostam em outro tipo de esporte. Lembrando que na NBB são 15 equipes que se enfrentam em turno e retorno, e os 8 melhores avançam às quartas de final. Os playoffs finais. Estilo NBA, né? Só que com um nível melhor. Deve ser, né, uma espécie de imitação. Quem sabe daqui a algum tempo o pessoal lá de fora vai falar: pô, quero jogar na NBB. Quem sabe, né? Quem sabe? Kobe Bryant pelo Flamengo aqui. O êxodo dos jogadores da NBA para NBB. Pô, agora uma notícia triste, mas que sinceramente já era esperada, né? Assim como a Dercy. Morreu aos 95 anos. Hélio Gracie, nossa, pai de... Agora é pra rir. Pai de Horion, Helson, Rickson, Hawker, Royler, Royce, Hérica, Robin e Hit. Pra criatividade... Vai gostar de R, né? Imagina o Galvão Bueno narrando. Helson, Rickson. Mas ele morreu aos 95 anos. Ele, pra quem não sabe, o maior nome do jiu-jitsu, lenda das artes marciais. Ele ajudou a criar o estilo brasileiro de jiu-jitsu, mundialmente conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu. Nossa, super original. É verdade, mas lá fora ele é bastante considerado. Aos 16 anos, Hélio Gracie foi impedido de treinar com seu irmão, porque ele era um tanto quanto franzino, tinha saúde debilitada, mas ele continuou assistindo às aulas do seu irmão Carlos, e estudou e adaptou o jiu-jitsu ao seu estilo próprio de luta, que permite que qualquer um possa lutar, mesmo que não seja um cara fortão, marombado. Ele inventou um novo estilo. Até eu faço. E qualquer um pode lutar. Eu já fiz jiu-jitsu. Eu não sou qualquer um, não. E, enfim, ao longo dos seus 80 anos de carreira, ele enfrentou lutadores renomados para provar essa sua técnica de que a força não tem tanta importância assim. E o cúmulo foi, ele lutou no Maracanãzinho contra um grande lutador japonês, chegou a ficar inconsciente durante algum tempo na luta. No final o lutador ganhou dele, quebrando o braço dele, só assim pro cara perder. Mas destaque pro tempo de luta, né, cara? 3 horas e 45. 3 horas e 45. 10 minutos no tatame, o cidadão já fica morto, assim. É verdade. E isso, ele tinha 9 anos a mais que o japonês. Ele tinha uns 50 e poucos anos. E com 94 ele ainda lutava. Então, morreu bem, né? A gente pode dizer assim. E deixou uma boa herança para o esporte brasileiro. Né? Com certeza, e até mundial. Até mundial. E com essa notícia nós terminamos o TV UERJ Esporte. Não deixe de acessar o nosso blog, que é blogdatvUERJ.blogspot.com, e até uma próxima conexão. Até lá.